Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 7 temas. MetaMask libera o Pix para o Brasil. Justiça do Trabalho brasileiro agenda curso para ensinar a confiscar criptomoedas. A listagem do ETHW cai mais de 80%. Terra Luna teve aumento de 200% em 2 dias. Pico histórico de detentores de SHIB ultrapassa 1,2 milhão. E para finalizar, vamos falar de Sandy e de Mana Decentraland. Caso queira pular para sua notícia preferida, basta acessar o menu na descrição do vídeo. E já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E vamos começar falando da novidade da MetaMask que libera o Pix para que usuários brasileiros comprem moedas e amplie sua parceria com o Banco Central. A carteira de criptomoedas MetaMask se tornou a primeira a integrar compra de moedas com o Pix, sistema do Banco Central do Brasil, com a ajuda de uma fintech de pagamentos. Assim, os brasileiros que quiserem comprar moedas ou tokens criados em 5 redes já podem começar o processo de aquisição que levará as moedas diretamente para suas carteiras. A MetaMask é desenvolvida pela ConsenSys, uma das empresas mais influentes do ecossistema Ethereum. Ela tem mirado grandes desenvolvimentos no Brasil com sua aplicação, principalmente com a parceria com o Bacen. A ConsenSys é uma das empresas escolhidas pelo Banco Central do Brasil em seu programa Lift Challenge para o Real Digital, que começou na última segunda-feira, dia 5. E ainda falando do Brasil, a Justiça do Trabalho agenda curso para aprender a confiscar criptomoedas. Membros da Justiça do Trabalho se preparam para um novo curso que será apresentado nos próximos dias no Brasil, que ensinará técnicas de como se confiscar moedas por meio da persecução patrimonial. O curso tem por objetivo compreender a relevância dessas novas moedas, o contexto do surgimento dos criptoativos e da tecnologia blockchain, para que os magistrados e os servidores se familiarizem com essa nova realidade. Assim, entre os dias 28 e 30 de setembro, em vários horários, os juízes do trabalho aprenderão os conceitos fundamentais das criptomoedas, assim como procedimentos para confiscar criptomoedas por meio da persecução patrimonial. Agora, falando do fork do Ethereum, a listagem do ETHPOW ou ETHW em várias exchanges de criptomoedas foi seguida por uma enorme queda no preço, apesar de algum sucesso inicial. No gráfico diário, o preço da ETHW caiu mais de 80% para $25 em 10 de setembro, mais de um mês após a sua estreia no mercado. É importante deixar claro que o ETHPOW existe apenas como um ticker de futuros por enquanto, concebido em antecipação de que uma próxima atualização da rede no Ethereum poderia resultar em uma divisão da cadeia. Ethereum passará por uma grande mudança de protocolo chamada Merge, em meados de setembro, mudando seu mecanismo de consenso existente de prova de trabalho POW para prova de participação POS. Portanto, o Ethereum tornará obsoleto seu exército de mineradores, substituindo-os por validadores, que são nós que realizariam as mesmas tarefas apenas apostando uma certa quantidade de tokens na rede. Como resultado, os atuais mineradores de Ethereum serão forçados a migrar para outras cadeias POW ou desligar. O Ethereum Classic ETC, que carrega o código Ethereum POW original, foi o que mais se beneficiou ao se tornar um paraíso para esses mineradores. Por exemplo, no gráfico abaixo mostra o hash rate do Ethereum Classic subindo e o hash rate do Ethereum caindo nos dias que antecederam a fusão. Em um relatório publicado em 1º de setembro, a empresa de investimentos em criptomoedas Paradigm
argumenta que o custo de um token ETHW não deve ser superior a $18 após o lançamento. Isso é quase 90% abaixo do recorde de $198 do token estabelecido em 9 de agosto. E como o preço futuro do ETH agora é negociado com um desconto de $18 em comparação com os seus preços à vista, o token ETH-POW pode atrair pelo menos uma avaliação de $18 no fork potencial. Para acessar a matéria completa, venha ao nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E mudando de assunto, vamos falar de Terra Luna, que após sua experiência de quase morte, teve um aumento de 200% em 2 dias. Do Kwon e os esforços de recuperação de sua equipe reiniciaram o Luna. Além disso, sua contraparte Terra Luna Classic, ao lado de Luna, disparou nos últimos dias. O token nativo do blockchain Terra registrou um ROI de mais de 200% nos últimos 2 dias. Mesmo assim, a moeda ainda estava 67,5% abaixo de seu ATH no momento da redação. Com uma tendência de declínio observada em seus volumes diários de negociação, a ação do preço parecia se consolidar em seu canal ascendente amarelo no prazo de 4 horas. Desde sua baixa histórica em 29 de agosto, o Luna recuperou o impulso perdido para testar novamente o nível de $1,70. A quebra acima desse nível mudou a resistência para o suporte, enquanto os touros pretendiam quebrar o obstáculo de $2,10. Em vista das leituras severamente sobrecompradas no RSI do Luna após sua longa corrida de alta, a altcoin pode ver uma fase lenta no curto prazo, o que significa que os compradores procurariam quebrar a resistência de $6,50 nas próximas sessões. Para ler com mais calma a análise técnica, vou disponibilizar o link da matéria completa no nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E não podemos deixar de falar de Shiba Inu, cujo número de detentores de SHIB atingiu agora seu máximo histórico após atingir um pico de 1,22 milhão. Este pico histórico ocorre após um período de forte acumulação nos últimos tempos. Também houve um aumento nas reservas de baleias, pois fortes sinais de alta foram enviados pela indústria de criptomoedas para Shiba Inu. De acordo com o rastreador de movimento de baleias, o Eustats, as 500 principais baleias Ethereum estão segurando mais de $157,4 milhões em tokens SHIB. Na verdade, a moeda meme agora ocupa 5,3% de todas as suas participações. A mesma plataforma também confirmou que ontem mais de 600 bilhões de tokens SHIB foram adicionados ao portfólio das principais baleias Ethereum. O interesse reavivado entre as baleias deve ser um forte indicador de alta para a altcoin. Mesmo assim, o movimento recente dos preços não viu evidências disso, como veremos adiante. Houve uma maior concentração de transações de baleias no valor de mais de $1 milhão nos últimos 2 dias do que em qualquer outro período nos últimos 7 dias. Essa atração recente está ajudando o Shiba Inu a manter o 10º lugar entre as criptomoedas por valor de mercado. Mas, de acordo com a Sentiment, houve uma queda de quase 40% no volume de negociação de Shiba Inu nas últimas 24 horas. E isso pode significar que o recente aumento no acúmulo de baleias não era nada mais do que uma fachada. Para ler com mais calma a análise on-chain, vou disponibilizar o link da matéria completa em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E para fechar, vou falar de Sand e Mana Decentraland. Na semana passada, o preço das moedas fracassadas como LUNC e Luna subiram 235% e 96% respectivamente. Ativos como HNT, Atom, ETC, EOS e GRT também registraram ganhos de dígitos superiores a 10% nos últimos 7 dias também.
Vale ressaltar, no entanto, que os tokens do metaverso parecem ter perdido muito deste crescimento. O ApeCoin subiu apenas 7% ao longo da semana. O Sand da The Sandbox teve ganhos de 6%, enquanto o Mana Decentraland subiu apenas 2%. De acordo com dados do Sentiment, os endereços ativos diários que transacionaram Sand diminuíram constantemente desde 25 de agosto. O mesmo teve uma leitura de 268 endereços no momento desta publicação. Novos endereços na rede também caíram 67% no mesmo período. Com um possível declínio chegando, o caminho à frente pode ser difícil para os detentores de Sand, já que a maioria dos investidores pode distribuir o token metaverso e correr por segurança nas mãos de ativos mais estáveis. E falando de Mana Decentraland, com apenas 576 usuários nos últimos 30 dias, a Decentraland teve uma queda de 13% nos visitantes da plataforma. Além disso, o número total de transações concluídas no Decentraland também caiu no último mês. Com apenas 1.052 transações realizadas nos últimos 30 dias, registrou-se uma queda de 32,9% nas transações concluídas. Como o preço de Mana caiu consistentemente no último mês, os detentores de 1 a 100 mil tokens Mana aumentaram suas participações. Curiosamente, as baleias que possuem de 100 mil a 1 milhão de tokens Mana foram para a distribuição de tokens. Dentro do período de 30 dias em análise, esta categoria de baleias foi reduzida em 9%. De acordo com dados do Sentiment, apenas 394 endereços possuem atualmente 100 mil e 1 milhão de Mana, em oposição aos 437 endereços que detinham o mesmo há um mês. Acesse o link dessas matérias completas em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!